interdisciplinar. Então, assim, esse aqui foi um trabalho de conclusão de curso, né? A Ana Paula foi me orientando, hoje ela é egressa, professora de Educação Física Escolar, ela trabalha em Barra Velha e, por motivos pessoais, hoje ela não pôde estar aqui presente, então eu vou falar sobre o trabalho. A gente fez a correlação entre índice de massa corporal, né, o IMC, e a flexibilidade, lá nos anos iniciais do ensino fundamental. Então a gente queria saber se o peso corporal, né, essa relação entre o peso e a estatura, o índice de massa corporal, ele influencia na flexibilidade do sujeito. Né? Claro que aqui é uma condição bem especial, é de criança. Vamos lá então. Então essa questão o que é uma correlação? É verificar a interdependência, né? Se um influencia no outro. O índice de massa corporal, que é o peso pela estatura ao quadrado, que é o índice bem conhecido, né? E a flexibilidade do sujeito. Então vejam bem, alunos de ambos os sexos, né? Então a gente trabalhou com meninas e meninas de 1º ao 5º ano do ensino fundamental. A idade ficou aí em torno de 6 a 11 anos, né? E foram 75 crianças que foram avaliadas e participaram do estudo. Tá? Então, para participar da escola, os escolares tiveram a permissão dos pais ou responsáveis, que assinaram às crianças os termos de assentimento, os pais de consentimento. E as crianças, então, estavam devidamente matriculadas lá na escola. O que nós colocamos ali como instrumentos de pesquisa? Né? Então, para coleta, né, de peso, foi utilizada uma balança digital, idade e a estatura, né, com a fita métrica. Só contando um pouquinho, os testes utilizados então foi o teste de flexibilidade, utilizando um instrumento que se chama banco de Wells, que é o teste de sentar e alcançar. Ele mede principalmente a flexibilidade posterior da coxa e da lombar. Embora seja um teste simples, ele é um padrão ouro internacional para a flexibilidade geral do sujeito, porque são as musculaturas que geralmente se encurtam no ser humano, tá? Atrás da coxa e do lombar. E o IMC, que é o índice de massa corporal. Então, nos resultados, eu gostaria de chamar a atenção a algumas coisas. Foram 3 tabelas, né, que foram apresentadas nesse estudo. 75 crianças foram avaliadas, né, e a gente percebeu, claro, já esperado, que do 1º ao 5º ano a estatura das crianças vão aumentando, né? A média aqui 1,25, 1,29, 1,35, 1,46, 1,49. Essa aqui foi as características aí da nossa amostra. As idades aí, ó, de 6, 7, 8, 9, 11 anos em média lá no 5º ano. Com relação ao IMC e o teste de sentar e alcançar. Aqui chamou bastante atenção a comparação entre meninos e meninas. Né? A gente verificou que o índice de massa corporal dos meninos, ele foi, de uma forma significativamente estatística, né, superior. Tá? Então, os meninos eles apresentaram aí um índice em torno de 19,44, as meninas 18. Isso, se fosse pensar para valores em adultos, são pesos adequados, até um pouco baixo, né? Normal aí entre 18,5 e 25, né? Um peso adequado para a estatura, essa relação de peso-estatura. Mas para crianças ela segue um outro padrão. Tá? Então, isso daqui são pesos bem dentro aí da normalidade. Banco de Wells, tá? Mostra que as meninas elas são mais flexíveis que os meninos, também de uma forma significativa. Vamos lá. E com relação também ao PROESP. Esse PROESP é o Programa Esporte Brasil, né? Projeto Esporte Brasil. E ele apresenta alguns padrões de normalidade para capacidades físicas, peso, estatura das crianças. E aí, o que seria um IMC adequado? A gente percebe aí que 68% dos meninos estão dentro desse IMC adequado e 76% das meninas. Tá? Quem que não está no IMC adequado é quem já está com sobrepeso ou obesidade, dentro desse nosso grupo avaliado. E com relação à flexibilidade,
a gente percebe que 100% das crianças de primeiro e segundo ano atingiram essa meta, né, de flexibilidade adequada, e sendo que depois não tanto, do terceiro ao quinto ano, e as meninas, como mostrado anteriormente, elas foram mais flexíveis e dentro do padrão delas, elas também atingiram mais aí a meta do que é o ideal para a flexibilidade. Então, assim, só volta um pouquinho lá. Quando a gente correlacionou o IMC com a flexibilidade, né, para ver se realmente uma coisa tem a ver com a outra, a gente não achou essa correlação de forma significativa. Tá? Então, na verdade, o nosso estudo ele conclui o quê? Ele conclui que o IMC da pessoa não influencia a flexibilidade. Independente se você é mais magro ou tem mais sobrepeso, a sua flexibilidade é uma outra coisa que não tem uma ligação, uma interdependência com essa variável. Na nossa hipótese, não seria isso. Tá? Na nossa hipótese, nós pensamos que a pessoa com mais sobrepeso, obesidade, ela seria mais sedentária e, portanto, mais enferrujada, teria menos flexibilidade. Só que, lembrando que nosso estudo foi com crianças. Então, pode ser que com adultos isso seja verdade. Tá? Teria que ter mais estudos mostrando essa relação entre IMC e flexibilidade em adultos. Porque, de fato, há adultos bem sedentários e, no longo prazo, isso vai gerar esse efeito na flexibilidade. Agora, as crianças, geralmente, elas são obesas não por questões de falta de exercício físico. Né? A gente vê as crianças, elas gostam de movimento, gostam de exercício. O problema são os hábitos alimentares. Então a gente vê crianças que estão lá suadas o dia inteiro jogando, brincando, mas chega depois lá e come uma caixa de bombom inteiro. Né? Então, infelizmente, aí, devido aos hábitos alimentares, né, e já certas favorecimento genético nessa situação, a criança acaba com sobrepeso, obesidade. Mas nas crianças, o IMC ele não teve correlação, não influencia a flexibilidade. Tá? Então, isso está aqui na conclusão. Né? Os resultados obtidos nessa pesquisa apontam que não há correlação significativa entre as variáveis estudadas para nenhum dos grupos dessa pesquisa. Ou seja, o IMC ele não interferiu nos níveis de flexibilidade dos alunos. Muito obrigado pela atenção.